Oi, gente, boa tarde pra vocês. Meu nome é Érica. Gente, hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho da história de Jonas, pra vocês poderem entender melhor o contexto do que eu quero dizer pra vocês a respeito da minha vida, do meu eu, sabe? É, como vocês já sabem da história, Deus enviou Jonas, que Jonas fosse àquela cidade de Nínive para pregar a palavra dele. E Jonas foi desobediente com Deus, né? Quis esconder-se da face de Deus, desviando o caminho, foi para Tarsis. Embarcou-se num navio que ia para Tarsis, uma outra cidade lá da região deles lá. E achando, gente, que ia esconder de Deus, né? E a gente não consegue esconder de Deus. Nem nossos sentimentos, nossos pensamentos, nada. Nada a gente consegue esconder antes. Mesmo que a gente pense, ele já sabe o que a gente vai pensar, não é mesmo? Então ali, quando Deus percebeu que Jonas tinha desobedecido a ordem dele, Deus faz vir sobre naquele mar onde Jonas estava, naquela tripulação, naquele navio, faz vir uma grande tempestade e quase que aquele navio é destruído. E aqueles tripulantes descobriram que Jonas era culpado daquela tempestade e jogou-se Jonas no mar, né? E assim a tempestade cessou. E aí Deus permitiu que aquele grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou ali, gente, durante 3 dias. Imagina a angústia de Jonas. Ficar dentro daquele peixe, né? Pensou até que fosse morrer. Jonas ficou ali durante 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, sofrendo, angustiado. Ali ele encontra com arrependimento, né? Ali ele consegue se arrepender da desobediência com Deus e pediu perdão para Deus, né? E olha só para vocês verem que tanto como Deus é misericordioso, Deus percebendo o arrependimento de Jonas, né? Perdoou Jonas e deu ordem àquele peixe, que o peixe fosse até a praia e vomitasse Jonas ali naquela praia. Gente, qual é a moral dessa história que eu quero falar para vocês? A história de Jonas, ela enfatiza a nossa desobediência com Deus. Quando Deus dá uma ordem pra gente, que é pra gente, às vezes, gente, aliás, às vezes não, quase sempre, né? A vontade de Deus é diferente da nossa vontade, porque a vontade dele é santa. E ele sabe o que é melhor para nós. E nós, às vezes, a vontade de Deus é contrária da nossa, a gente não quer obedecer, né? Mas aí tá o nosso grande erro, né? Por isso que a gente sofre muito. Porque Deus dá uma ordem pra gente e a gente não quer cumprir. A gente desvia o caminho, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente não quer tal coisa. E qual é essa moral da história que eu quero falar pra vocês? Quantas vezes isso tem acontecido na minha vida? Se a gente tiver obediência com Deus, se a gente obedecesse Deus de primeiro, eu acho que a gente sofria menos, com certeza, gente. Que eu falo por mim mesma. Quantas vezes Deus tem falado comigo, me dado ordens e eu não cumpro, porque Deus fala com a gente através da palavra, né? Eu falo da Bíblia. Quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus, a gente consegue ouvir a voz de Deus em locução interior. Eu já consigo ouvir essa voz de Deus quando Deus fala comigo através de locução interior, através de um sonho, através de uma pessoa ungida por Deus. Aquela pessoa, Deus fala através dela com a gente. E por aí vai. Deus tem os meios dele, né? Quando ele quer falar com a gente, ele usa dos meios que ele tem e que ele acha melhor da gente entender. Então é isso aí, gente, que eu quero falar pra vocês. Porque se nós obedecesse Deus da forma correta, quando ele fala com a gente, não ficar distorcendo o caminho, nosso sofrimento seria bem menor. A gente talvez não sofreria tanto, né? Porque também é inevitável a gente não sofrer nesse mundo, né, gente? Porque todos esses sofrimentos vêm através do pecado original, né? Mas, se nós tivéssemos obediência com Deus, a gente sofreria bem menos. E é isso aí que eu queria passar pra vocês. Quando Deus falar com vocês, vocês obedecem, sabe?
Se a gente não consegue obedecer, a gente pede a misericórdia dele, porque tudo é graça de Deus na nossa vida. Se a gente não consegue, a gente pede, Senhor, eu não estou conseguindo, Pai, obedecer a tua vontade, mas dá-me a tua graça. Eu sou nada, Senhor, sem a tua misericórdia, sem a tua graça. Me concede a graça da obediência, a graça do perdão, se é o caso você ter que perdoar alguém. Se tiver que obedecer uma vontade de Deus, você ter que passar por cima do seu eu, renunciar à tua vontade, fazer a vontade de Deus. Pede Ele a graça, que a gente não é nada. Como Deus fala naquela palavra do Salmo 80, o versículo do 12 ao 15, que Deus fala assim, se meu povo tivesse obediência, eu logo teria destruído os seus inimigos. Bastasse uma palavra do meu povo, eu já ouviria a voz deles, né? Se a gente tivesse essa comunhão com Deus, essa união com Deus, gente, é tão maravilhoso, né? Deus falar com a gente através da palavra, isso é muito bom. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês, gente. E é isso aí, a gente tem que orar, pedir a misericórdia dele, e ele tá sempre pronto para nos ouvir. Gente, não deixa de dar o joinha de vocês pro YouTube, entender que você está gostando dos meus vídeos, tá passando para mais pessoas. Não deixa de se inscrever no meu canal, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu sou muito tímida para falar, mas é o que eu, sabe, o que eu posso por enquanto, é o que eu tenho, né? Por enquanto a oferecer, porque não é fácil, gente, ser tão tímida e ter que falar com as pessoas assim. Mas é isso aí, eu tô dando o meu melhor, tô me esforçando para agradar vocês. E é isso aí, gente. Deixa o like de vocês, compartilha. E muito obrigada por assistir o meu vídeo.